Então, quando eu tomava banho lá, como eu comentei também, e os dois médicos que eu já tinha passado tinham me aconselhado a não tomar banhos quentes, especialmente da forma que eu tomava. Eu tomava meio cozinha, tomava e tomo até hoje, um pouco cozinhando lá dentro, debaixo da água. Então, quando eu terminava lá, aí eu sempre ficava e fico ainda um pouco pior. Naquele primeiro momento, até o corpo dá uma esfriada. Então, quando eu terminava o banho, para eu sair, fazer o processo inverso, para sair da cadeira, para chegar, sentar no vaso, para me apoiar, me enxugar e sair do banheiro, era mais trabalhoso do que quando eu entrava. Então, sempre quando eu ia sair do box, né, para passar para o banheiro, para privada, que era assim que eu fazia, na hora de fazer esse movimento, eu algumas vezes acabava caindo, e aí, como comentei, o banheiro, a foto mostra, o espaço era bem curto. Então, assim, eu ficava deitadão no chão lá, ficava me rastejando. Normalmente, o que eu fazia? Eu, isso falando é rápido, mas fazendo na prática era algo em torno de 1 hora que eu gastava para conseguir percorrer esse espaço de uns 4, 5 metros. Eu ficava me rastejando para sair do box, para ir para o corredor, aliás, para ir para a parte do banheiro, ficar só no banheiro. Aí passava para o corredor. Na época o guarda-roupa estava lá ainda, ficava extremamente apertado. E aí eu saindo do banheiro pela porta, entrava, ia na direção da minha direita, que era onde estava o meu sofá, e o tapete estava lá também. Aí eu podia sair do chão para não ficar tão gelado, e aí me rastejava até lá. Quando chegava até lá, aí vinha a segunda parte da complicação. Eu catava uma cadeirinha de plástico, daquelas de mesa infantil, de kit infantil, né? De criança mesmo, pequenininha. Então eu catava aquela cadeira, trazia para perto. Normalmente, na verdade, enquanto eu estava dentro do banheiro ainda, eu já tinha pedido para minha filha deixar ela por perto do sofá. Então, assim, quando eu chegava no sofá, no chão, na verdade, né, no tapete, em frente ao sofá, eu me jogava os braços para cima do sofá, e aí eu catava, eu não conseguia me jogar, sentar no sofá, sair do chão e me jogar no sofá. Então, do jeito que eu estava lá, com os braços assim, eu jogava um braço para trás, posicionando a cadeira para eu poder sentar nela, e aí sentava na cadeira. E aí, do jeito que eu estava sentado na cadeira, com o sofá na minha frente, eu posicionava a cadeira para ficar paralelo ao sofá, para eu não ficar mais de frente com ele. E aí eu ficava com o sofá posicionado no meu braço esquerdo, e do meu lado direito eu tinha a bicicleta ergométrica, daquelas para você fazer sentado, não aquelas que você faz em pé. Nenhuma bicicleta ergométrica você faz em pé, né? Vamos ver como é que eu posso definir melhor, explicar melhor isso daí. Daquelas bicicletas ergométricas que você fica literalmente sentado assim, diferente daquelas outras que simulam a bicicleta de verdade. Quando eu disse ficar em pé, era simulando aquelas que você fica parecendo que está com a bicicleta de verdade. Então, aquelas que você fica sempre sentado, ela é bem mais baixa. Então eu tenho uma dessa, eu posicionei ela, quando acontecia isso, eu posicionava ela paralelo ao sofá. Então ficava com o sofá no meu braço esquerdo, eu sentado no meio e a bicicleta do meu lado direito. Então, com os braços posicionados nos dois lados, aí eu conseguia fazer o impulso para me jogar no sofá e sentar no sofá. E aí, quando eu conseguia, aí eu terminava de me enxugar e tudo mais, e me arrumar.
como eu falei, falando assim é coisa de 5 minutos, mas na prática era algo em torno de uns 30, 40, às vezes 50 minutos para eu conseguir fazer. E eu não costumava pedir ajuda para minha mãe ou para mim, só tinha minha mãe na época. Não pedi ajuda para ela, primeiro porque estava tarde pra caramba, então eu não ia ficar chamando ela para ir lá me ajudar lá, acordando ela. Então eu me virava, ainda me dava para me virar naquele tempo para fazer esse tipo de coisa. Então era assim que eu fazia. E para finalizar agora esse ano de 2017, com relação ao serviço, o que eu deixei de fazer, né? Aquela planilha que eu tinha comentado, que eu sempre fazia questão de fazer ela, alimentar ela diariamente e aí no final do ano passar para frente para quem geria o meu serviço. Eu parei de fazer isso em 2017. Primeiro porque eu já iniciei o ano quase no segundo semestre. E também porque conforme foi progredindo o meu problema, os meus números assim deram uma boa reduzida. Então nessa época eu devia estar trabalhando assim uns 40% a menos do que se comparado com o que eu fazia no mesmo período anos atrás. Então assim, não era mais interessante eu ficar fazendo esse acompanhamento. Eu já via que não estava legal, tinha diminuído, ia servir só para eu me sentir chateado se eu ficasse fazendo esse levantamento, eu comparando o que eu fazia naquele período, no ano anterior, naquele mesmo mês no ano anterior e no ano mais para trás ainda, eu ia ver que ia começar a reduzir a minha quantidade de serviço, a forma que eu trabalhava. Então eu parei de fazer. Não fazia mais esse acompanhamento aqui. Ó. Então 2017 eu dei um stop nessa parte. Mas mesmo eu só não fazia mais esse acompanhamento, mas ainda assim durante o dia não impactava quase nada no meu serviço assim. Eu continuava no mesmo horário, entrando cedo. A diferença, uma boa diferença só, seria sempre por volta das 17 horas assim, e no período do verão, quando estava muito calor, então era um pouco antes eu já ficava dessa forma. Então entre 15 e 16 horas assim, eu começava a ficar cansado, ou a palavra que o pessoal costuma utilizar ficava fadigado. Sinceramente até hoje eu ainda não tenho certeza até que ponto em alguns momentos eu estou ou não fadigado. Eu não sei se a palavra, no meu caso, a melhor definição seria essa, mas acho que é a melhor palavra assim que pode exemplificar a situação que eu passava. Então assim, no período, como eu falei, a partir das 15, 16 horas no período do verão, um pouco depois, um pouco mais para frente no inverno, que aí tá mais frio, demorava mais para ficar cansadão. Então assim, o braço começava a ficar, só tem o braço para ficar pesado, né? A perna eu só ficava sentado mesmo. Mas o braço começava a ficar pesado, começava a me dar mais trabalho para digitar, ou mesmo só para movimentar o mouse assim, era mais trabalhoso. O menos mal é que pelo menos para atender o telefone, para conversar com o pessoal que eu atendia e tudo mais, não me atrapalhava em nada. Eu conseguia me comunicar com eles de forma clara assim. Então essa parte me ajudava bastante, porque mesmo algumas coisas assim que daria para eu fazer, mas se eu tivesse como pedir para o cara fazer, eu conseguia de certa forma pedir para ele fazer algumas coisas sem o cara ficar chateado por estar fazendo algo que eu mesmo estar fazendo. Eu conseguia
conversar de forma que o cara fazia sem se sentir incomodado com isso. Tá, então 2017 eu acho que acaba por aqui. Como eu falei, grande pra caramba, por isso que eu tô repartindo os vídeos. Então mais pra frente, espero eu que não demore tanto quanto os outros. Em 2018 eu continuo a história aqui. Aliás, em 2018 não, eu continuo a história com os fatos de 2018. Então, até mais para vocês. How the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you